Bom dia, senador Eduardo Girão. Tudo bem com o senhor? Como é que você está? Bom dia, Marco Antônio. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Tudo em paz, muita energia. Estava vendo aí, rapaz, eu fiquei até curioso. Depois você vai me passar os dados aí desses minerais aí, desses produtos, porque você é um exemplo para mim de vitalidade, de chamar o povo para a rua, de estar sempre mobilizando. E é isso que o Brasil precisa. E eu quero estar, pelo menos aí, no vácuo seu. Ah, que fantástico, Girão. Passo sim, esse suplemento é bom. Vamos para cima. E ainda mais você que viaja muito, né, Girão? Eu fico imaginando a sua rotina. Agora você está numa das maiores marchas pela vida que existem no mundo. Acho que é a maior, talvez, né? Sim. E queria começar perguntando sobre ah, como que está a marcha pela vida. O Trump, ele também anistiou 23 pessoas. Cara, a imprensa é muito canalha, tá? Eu estava ouvindo o CNN e essas pessoas, o que elas fazem? Elas rezam em torno de clínicas de aborto. É isso que elas fazem. Elas não impedem ninguém de entrar na clínica. E elas foram conduzidas pela polícia e depois presas e depois processadas e julgadas como se estivessem obstruindo a entrada das pessoas nas clínicas de aborto da Planned Parenthood e várias outras. E o Trump anistiou. A CNN estava falando, mas anistiou porque essas pessoas estavam obstruindo a entrada de outras pessoas, impedindo o acesso a tratamento de aborto para pessoas que corriam risco de vida. Então, quer dizer, eles continuam fazendo, eu falo lavagem cerebral, mas é o tempo todo, Girão. E eu queria saber como é que está o clima nos Estados Unidos desse decreto do Trump, dessa anistia específica que ele deu para essas 23 pessoas, a maior parte pessoas de idade, tá? Pessoas mais idosas, e os brasileiros aí na marcha pela vida. Marco Antônio, essa é a causa das causas, não tem outra maior, é o direito à a liberdade de nascer. E eu procuro vir para essa marcha aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Antes de sonhar em ser político, eu já tinha sido tocado pela questão da justiça mesmo, né? O aborto é um assassinato de uma criança indefesa que causa não apenas a morte da criança, como também deixa sequelas para o resto da vida para a mulher, né? São duas vidas em jogo. Então, esse é um evento inspirador, só vindo aqui para entender, porque durante a caminhada, que é uma caminhada que começa numa praça central aqui de Washington, e muitas vezes embaixo de nevasca a gente participa, né? Sempre, há 52 anos, essa é a 52ª marcha, desde que o aborto foi legalizado em 1973 aqui nos Estados Unidos, e termina a marcha, depois de 1 hora de caminhada, 1 hora e meia, em frente à Suprema Corte, né? Que foi quem legalizou aqui. E a administração Trump, que tinha um vice-presidente na época, o Pence, muito pró-vida, inclusive há 4 edições atrás, 5 edições atrás, o Trump veio para a marcha, participou, fez discurso no evento, fez a redistribuição para os estados, tirou da Constituição, né, a lei Roe versus Wade, que é uma fraude, né, com base no estupro que não existiu, o caso que foi parar na Suprema Corte, depois foi revelado que não era, né, foi comprovado isso, e eles legalizaram o aborto naquela época, e a sociedade mobilizada, quase 90% de jovens que vão para as ruas aí, chega perto de 1 milhão de pessoas nas ruas, independente do clima, porque é sempre no mês de janeiro, muito frio aqui, e nós conseguimos reverter, a sociedade americana, na verdade, conseguiu reverter, e foi para os estados a deliberação sobre a questão do aborto. E os estados, desde a decisão do Trump há 3 anos, há 4 anos, começaram a deliberar contra a legalização do aborto, ou seja, a lei do heart beating, que é a lei do coração batendo, que começa com 18 dias da concepção, já se tem um coraçãozinho batendo, segundo a ciência mostra. Então, eles começaram a reverter. E o Trump, de forma temática, ontem, no meio de tantos decretos, de tanta deliberação dele, concedeu esse perdão justo, porque tem até filme. Depois você pode pegar, não estou lembrando aqui agora,
Tem até um filme que mostra essas pessoas que ficam orando distante da entrada, não é nem na entrada, é distante, dentro de uma linha, e elas ficam apenas orando. E é o famoso crime de pensamento, né? Porque elas estão ali mandando vibrações positivas, rezando por aquelas pessoas, não incomoda, não aborda, e são presas por isso. Então, para você ver o nível de perseguição religiosa, né, que nós temos no mundo por causa dessa agenda woke absurda que está se desmilinguindo por todo o mundo agora, porque ela não tem sustentação na ciência, não tem sustentação em nada. Então, é um dia muito especial. Nós estamos aqui com um grupo de parlamentares, de pessoas da sociedade brasileira, vem gente de todo mundo. A Michele Bolsonaro está em Washington, vai participar da marcha, o próprio Marcel Van Hatten também, a Bia Kicis, ambos deputados, né? A Silvia Waiapi também, o Alden, deputado Alden, o senador Jorge Seife. Então, o Brasil está bem representado nesse evento, que tem uma programação extensa até a noite, tem encontros com parlamentares e a gente é símbolo para eles de resistência pró-vida. Né? O Brasil, mesmo com todas as articulações do STF, de governos de esquerda, o Brasil não conseguiu legalizar o aborto porque o brasileiro entendeu que é uma covardia e a gente está firme e eles respeitam muito os brasileiros por causa dessa pauta. Fantástico, Girão. Professora Paula. Bom dia, senador. Obrigada pela tua presença aqui. O filme que o senhor citou é 40 Dias, O Milagre da Vida. É isso, né? Muito mesmo. bom. Imperdível muito bom. esse filme. Imperdível. Muito Coloca bom. aí, Quem não assistiu, assista. É absurdo pensar que uma pessoa pode ser presa por estar orando em silêncio. Não é nenhuma oração falando, é uma oração em silêncio. E tem, mas eu fico até arrepiada, isso daí é um negócio, nossa. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o elefante na sala e sobre a polêmica do momento nas redes sociais, senador. O senhor se colocou aí à disposição como um nome para disputar a presidência do Senado. Alcolumbre, na minha visão, é realmente um péssimo nome, a gente sabe qual que é a política dele, a gente já teve ele à frente do Senado, mas eu entendo também o argumento do pessoal do PL falando, olha, infelizmente a gente tem aí um domínio, né? Parece que ele já conta com os votos, porque infelizmente essa votação é secreta. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso. Mas eles falam assim: infelizmente já tem os votos, e se a gente não fechar com esse bloco, a gente vai ficar sem as comissões. E é importante ter comissões. A gente viu o avanço que teve na CCJ, por exemplo, com a Carol Detone, com a Bia Kicis maravilhosa à frente. Então, foi uma derrota ter, por exemplo, o Lira na presidência da Câmara, mas a gente conseguiu comissões. Pelo seu lado, eu entendo, eu acho muito válido ter alguém que marque essa posição da direita, porque o senhor pertence ao Partido Novo. Eu não entendi ainda a relação, por exemplo, com o astronauta, que é do PL e que, em tese, ele deveria estar junto com o bloco do partido dele. Eu entendo a direita marcar a posição. Então, eu queria que o senhor me explicasse, assim, vocês querem formar uma chapa junto com o Marcos Pontes? O Marcos Pontes está fazendo isso de forma independente, sobre a votação secreta e sobre essa história de ter o comando das comissões, porque é importante a gente ter o comando dessas comissões também. Paula, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico assim lisonjeado por participar aqui do Show da Manhã, do Fio Diário. E esse assunto é o assunto do momento e eu fico feliz demais com o que eu estou vendo aí da opinião dos brasileiros. Os brasileiros estão entendendo o que está acontecendo, um debate saudável, respeitoso. E eu digo para você, eu não poderia absolutamente, por questão de coerência, política é coerência, é coragem e também é integridade. Não poderia deixar de colocar o meu nome, não é para marcar posição, não, é para tentar ganhar, porque a gente já sabe, Davi Alcolumbre não é desconhecido para ninguém, o Brasil todo viu o que ele fez com o governo anterior, o governo Bolsonaro, o que ele fez com o Brasil, né, deixando o Senado completamente desmoralizado, e veio o Rodrigo Pacheco
e acabou de vez com a imagem, o restinho de imagem que tinha o Senado. E tudo começou com o Davi ali, né? Porque eu cheguei em 2019 no Senado com a expectativa de derrubar o Golias da época, que todo o Brasil conhecia, que era Renan Calheiros, né? E o Davi foi o nome escalado, inclusive apoiado pelo governo Bolsonaro na época, com o Onyx Lorenzoni ali articulando, que era o ministro na época, e nós conseguimos derrubar o Renan, sabe como, Paula? Com voto aberto. Eu fui de gabinete em gabinete, bater na porta dos colegas que estavam chegando, especialmente os que estavam chegando, que a renovação de 2/3 foi a que eu entrei, pedindo voto aberto, porque a sociedade merece saber em quem nós estamos votando, por transparência. E ali o Brasil se uniu, assistiu àquela eleição como uma final de Copa do Mundo, e nós fomos ameaçados, porque o regimento do Senado não permite mostrar o voto aberto, que loucura, mas nós mostramos, mesmo podendo perder o mandato no primeiro dia, e o movimento tomou conta do Senado, todo mundo começou a mostrar o voto, e aí nós derrotamos o Renan Calheiros para dar a oportunidade, a chance para o Davi Alcolumbre, que teve a sua chance e desperdiçou. Memória não pode ser tão curta assim. O Davi Alcolumbre estava há 2 anos no Senado Federal e 3 anos atrás e fez o que fez, né? Então, o que é que a gente precisa entender nesse jogo de hoje? Fundamental. O voto aberto pode virar o jogo. Por que jogar a toalha? Por que formadores de opinião do Brasil, que entendem... Aí vou no seu argumento da comissão, né? Poxa, é importante ter comissão, é importante ter um lugar na mesa para a oposição avançar, na Câmara é assim. Mas no Senado, olha só, o grupo pequeno que nós temos de oposição no Senado, fechadinho ali, aguerrido, a gente já conseguiu grandes vitórias sem ter comissão nenhuma, sem ter lugar na mesa nenhum. Vou lembrar para vocês, fizemos várias convocações de ministro do governo Lula, com a oposição pequena, nas comissões zero de presidência. Conseguimos várias audiências públicas com repercussão, inclusive internacional, sobre os presos políticos em pleno século XXI que o Brasil tem, sobre a censura, banimento do X na época, a Maria Corina Machado contra o PT. O governo Lula fez de tudo para barrar a audiência pública. Nós aprovamos e realizamos no Senado. Ela só não foi pessoalmente porque o Maduro, o tirano, não permitiu. Mas nós recebemos virtualmente, fizemos perguntas para Maria Corina Machado, ela escancarou lá no Senado. E tantas outras, o português, que foi o Tavares, que foi retido no aeroporto de Guarulhos, e depois a gente levou o português lá para o Senado, e ele passou horas explicando o que aconteceu, também abrindo o jogo. Levamos o diretor da Polícia Federal, que revelou que mais de 100 mil pessoas são monitoradas pela opinião, pela instituição Polícia Federal. Também nós ficamos assim de cara com essas informações. Tudo isso a oposição conseguiu sem comissão. Aí veja bem, olha só como é que são as coisas. O Rodrigo Pacheco, numa articulação com o PL ali, tal, dá uma comissão, na verdade 2. Uma para o Romário, de esporte, e outra para o senador Eduardo Gomes, a Comissão de Direito Digital. E a gente achava que ia deslanchar. Principalmente na direito digital, porque fala da questão de censura, da caçada da liberdade de expressão, internet, controle. A gente achava que ia deslançar. Olha o que foi que aconteceu, para a gente ver como é que são as coisas. Eu consegui aprovar um requerimento lá para ouvir o Felipe Martins sobre a injustiça que está acontecendo com aquele rapaz, né? Inclusive preso injustamente. História de que chegou nos Estados Unidos, de que foi, essa coisa toda da imigração. Eu achei que o presidente ia marcar a audiência na semana seguinte, porque o Felipe Martins estava à disposição para ir a Brasília. E ele foi cozinhando. Passou semana, passou mês. E eu cobrando, os outros colegas cobrando. Aí depois chega a decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que o Felipe Martins não podia ir ao Senado.
Aí eu pergunto para você, me parece um jogo combinado. Me parece algo muito estranho. Né? Por que não chamou logo, como as outras, inclusive do PT? Eu consegui aprovar uma audiência pública sobre falsas denúncias da Lei Maria da Penha, que está tomando conta no Brasil, muita gente injustiçada. E o PT também não queria, mas o presidente, que era do PT, disse, não, vamos fazer. Então, o que eu digo para você é o seguinte, a gente não pode perder a janela de oportunidade. Eu respeito o PL, o Partido Liberal, que é um parceiro nosso, respeito muito, inclusive o líder Rogério Marinho, meu amigo, um grande irmão, que eu fiz um gesto na eleição passada, eu era candidato até a hora da eleição e subi à tribuna como candidato e abri para o Rogério Marinho, porque ele tinha mais votos do que eu e ali, naquele momento, era importante fazer aquilo para dar um movimento no Senado. Nós perdemos por 32 votos. Agora eu digo para você, a gente não pode perder a janela agora de oportunidade. A gente precisa representar a sociedade. E o astronauta está sendo muito corajoso, representando, no meu modo de entender, o brasileiro que se identifica com o PL. Ele está, de uma forma estratégica, tirando o voto do Davi Alcolumbre, por um lado, pelo relacionamento da vida inteira dele. A gente não pode também achar, porque o astronauta chegou há pouco tempo na política, não, ele tem uma história de vida, que é um brasileiro, não sei se vocês sabem disso, ele é um brasileiro, o único brasileiro, aliás, do hemisfério sul, o único que chegou numa estação espacial do meio de quantos? 300 milhões, 400 no hemisfério sul, 500 milhões de pessoas? Ele é o único. E é um cara estratégico, é um cara que veio de baixo. E ele trabalha de uma forma diferente do que eu, que sou combativo, que ele vai fazendo trabalho junto com a oposição, né, nos movimentos, para a gente fazer impeachment de ministro, para a gente fazer anistia. E eu acho que ele está correto. Ele tira voto de um lado do Davi, eu tiro de outro pelos 6 anos que eu estou no Senado, e a gente tem que levar para o segundo turno. A gente precisa de vocês, brasileiros, agora falando com quem está nos ouvindo, já que poucos líderes estão chegando para pedir o voto aberto, porque eu acho que esse era o movimento da direita, e não ceder ao sistema, na verdade, não ceder ao regime PT e STF, né? A gente precisa pedir a você, brasileiro, eu peço a sua confiança, né, para que a gente faça uma campanha pelo voto aberto dia 1º de fevereiro. É no próximo sábado, não é amanhã, não. Daqui a 8 dias, nós vamos ter a eleição mais importante da história dos 200 anos do Senado. Né? E nós temos chance sim. Por que nós não temos chance com o voto aberto? Quem é que vai mostrar o voto no Davi Alcolumbre, Paula? Quem é que vai mostrar o voto no Davi Alcolumbre daqui a 2 anos buscando a reeleição? Parou para pensar nisso? Daqui a 2 anos, 2/3 do Senado, Marco, 2/3 do Senado vão ser renovados. Muitos desses que estão aí vão querer a reeleição. Você acha que se o brasileiro fizer um movimento na internet, na sociedade, para ele mostrar o voto e ele não mostrar, você acha que ele vai ter reeleição fácil hoje, o Brasil gostando de política, o brasileiro engajado na política? Então, a chance que nós temos é agora. Eu espero muito a mobilização pelo voto aberto dia 1º de fevereiro. Perfeito, senador. Eu queria... Esté, tem uma pergunta para o senador Eduardo Girão? Eu só queria fazer a seguinte consideração. A gente passou os últimos, 10 anos optando por pessoas que fossem independentes, clamando por essa independência, né? E os últimos 10 anos a gente também teve grandes ganhos nesse sentido de pressionar por aqui. Isso que o senador falou é também uma verdade, porque são 2/3 do Senado que vão renovar. Então, se existir essa pressão pelo voto aberto, eu também não vejo que é um mau negócio nem nada disso. E eu queria também fazer a seguinte consideração. Quando eu olho para o lado de lá, que é o lado que hoje está no poder, que é a esquerda, PT e PSOL, eles sempre lançam os seus candidatos próprios, sobretudo do PSOL, até para manter essa questão da esquerda independente e também manter a esquerda se ampliando, tá? Eu tenho a tendência de concordar que a gente tem que ter um candidato que seja ainda para mostrar que a gente não morreu e não cedeu, tá entendendo? Então, eu tenho essa tendência de concordar. Mas
eu vou voltar um pouco, né, da questão da Marcha pela Vida, que é um assunto que me interessa muito, porque a Paula falou do filme, 40 Dias pela Vida, o senhor falou do filme também, e eu queria lembrar o seguinte, os 40 Dias pela Vida é justamente, o filme toma esse nome, porque é o movimento mundial de oração contra o aborto na frente das clínicas de aborto. Então, aqui em São Paulo, esse 40 Dias pela Vida acontece na frente do Pérola Byton, o antigo Pérola Byton, agora a Casa da Mulher X, e em todos os estados praticamente acontecem. O ano passado, a gente quase teve ativista preso aqui pelo mesmo motivo. Tá? Então, o Douglas, mesmo sem mandato, o Douglas Garcia foi até lá, foi para a delegacia, o AUE que a gente fez com que não fossem presos, tá? Mas a gente está muito perto de chegar aí, né? Então, o senhor não acha que está na hora do parlamento pensar em algum tipo de proteção e blindagem nesse sentido? Até porque eu entendo, tá, que rechaçar quem está fazendo isso é intolerância religiosa, porque eu entendo exatamente dessa forma. E é isso que eu queria saber, se não está na hora do parlamento, seja Congresso, seja Senado, começar a pensar em leis de blindagem para evitar futuros abusos de poder contra esse tipo de liberdade de expressão ou liberdade de professar a religião. Esther, você está coberta de razão. Nós estamos falhando nisso. Nós que somos pró-vida. E eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que aquele Congresso Nacional entre deputados e senadores, nós temos pelo menos 80%. É a representação da população brasileira, está ali. Né? Segundo as pesquisas de vários institutos, cerca de 80% do povo brasileiro rechaça o assassinato de crianças, que é o aborto. Todo mundo já entendeu, né, como é que é feito um aborto, o que é que acontece para a mulher, psicológica, mental, até fisicamente. Então, nós estamos falhando nisso. Né? Eu vejo ali lideranças como a Carol Detone, que é gigante, uma referência para mim nessa linha. Tenho conversado muito com ela, a Bia, a Carla Zambelli também. No Senado, acho que nós temos que ter foco. É um dos motivos, inclusive, que eu me coloco à disposição como presidente do Senado, porque o que o Alexandre de Moraes fez nessa decisão aí do Conselho Federal de Medicina, na questão de algo que é até proibido em animais, né? Se matar bebê com a injeção letal no coração, o Alexandre de Moraes liberou. Ele acabou com a resolução do Conselho Federal de Medicina, de médicos, de técnicos, mostrando que aquilo é cruel, que os países já não aceitam mais e o Brasil continua. Aí toma uma resolução, conselho, para evitar esse tipo de aborto, e o Alexandre de Moraes vai lá numa canetada, um pedido do pessoal, Esther, você sabe disso. E o que é que o Senado fez com relação a isso? Eu tenho lá decreto legislativo, projeto. Conversei com o Rodrigo Pacheco e nada de se tomar uma posição, porque o Senado está agachado para o Supremo Tribunal Federal. O Senado hoje é o grande problema do Brasil. Não é o Supremo, é porque o Senado não age para colocar o Supremo no seu devido lugar. E é por isso que a gente precisa se juntar nesse momento, pedir o voto aberto para derrubar o Golias da vez, que é Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o continuismo do Rodrigo Pacheco e Marco Antônio. Eu vou dizer uma coisa para você, que é uma referência para mim em termos de coragem, em termos de mobilização, e é isso que a gente precisa, voltar às ruas. Eu quero até deixar uma pergunta, quando é que é a próxima vez que nós vamos para as ruas? Eu vou dizer uma coisa para você, que alguns colegas têm me colocado. Eu tenho conversado, tenho pedido voto aos colegas. E muito tem dito o seguinte: Girão, tu tem razão. O Davi vai ser pior do que o Pacheco. Aí você diz, como é que pode ser pior do que o Pacheco? Depois de tudo que a gente viu, a inércia do Pacheco com relação à censura, aos presos políticos, a narrativa dessa turma aí, do woke. Porque o Davi, ele sequer respeita o regimento do Senado, ele atropela. O Rodrigo tem até um pudor, a liturgia do cargo. Ele tem. Eu critico muito o Rodrigo, mas ele tem. É mais democrático ali e tal. Mas o Davi, não. Eu conheço porque eu já fui presidido. E você sabe que é o rei das emendas parlamentares. Então, os interesses nacionais não estão acima e não estarão acima. São os interesses pessoais, partidários, né?
e a gente precisa ir à espera de um milagre, que eu acho que é um outro filme. Tem um filme também, Paula, que eu estou esquecendo o nome, você que conhece bem o tema, Esther também, tem um outro filme que era de uma dona de uma clínica de aborto, uma diretora de uma clínica de aborto, da Parenthood, que ela também se arrepende quando está sendo feito um aborto, ela entende, e ela faz ali, é um filme que foi lançado há uns 3, 4 anos atrás, que rendeu muito no Brasil, né? E depois, se a gente não lembrar aqui, não for atrás... Planet, 40 dias, o milagre da vida. É esse, né? Uhum, é o milagre da vida. Abby? É da Abby? Isso. Ah, então pronto. Mas tem outro também. Abby tem Johnson, outro também pró-vida. Muito bom. Uhum. Eu acho, Girão, que a Paula tem uma consideração. Antes da Paula falar, eu só queria jogar um superchat do nosso poeta, que não é o Adrilles, mas o Diga Dias, do Fernando Dias, que fez aqui. Grande senador Girão, esperança contra o Satanás, que traz o nome de Xandão e dita com a toga a falta de paz. Ainda estou aqui, gritam os patriotas, feitos de idiotas, pelo STF, PF e GSI. O Brasil depende do Senado. Temos direito a democrático Estado. Olha que legal. Muito, muito. Gostei. Parabéns. Ele manda muito bem, o Fernando. Porque é o seguinte, a gente não vive numa democracia no Brasil, a gente não pode se enganar. Exato. A gente está numa ditadura clássica, né? Mas nós vamos reverter isso, o castelo está caindo, né? Os Estados Unidos vão ter um papel, no meu modo de entender. As pessoas que estão... Parece que o Trump ele não verbalizou ainda, mas as pessoas próximas ao Trump, o senador Marco Rubio, o secretário de Estado, o Chris Smith, que é um deputado mais longevo aqui do Congresso, a Maria Elvira Salazar, que nós tivemos pessoalmente com ela, explicando sobre o Brasil, e ela está com sangue nos olhos com relação a isso. Enche de esperança o deputado Rick Scott, o senador Rick Scott. Nós temos uma turma aí que o Brasil está no radar e que eu acredito que todas essas arbitrariedades não vão ficar barato, porque eles mexeram com gente poderosa, o Elon Musk também, e a cegueira do poder fez eles cometerem esses erros e o Brasil vai ter a libertação mais cedo ou mais tarde, mas precisamos voltar às ruas. Quando Marco Antônio, que a gente vai de novo para as ruas, irmão? É uma ótima pergunta. Eu tô cheio de energia, eu não vou mentir, eu tô cheio de energia. A questão financeira é um entrave, né? A gente precisa levantar recurso, levantar mobilização, por exemplo. Estão falando que tem uma manifestação, fiquei sabendo pela Oeste, no dia, acho que 9 de fevereiro, não sei se é 9 ou 8 de fevereiro, preciso ver. Mas... Pelo impeachment do Lula, né? Só que, por exemplo, sem capilaridade, sem várias lideranças chamando de maneira conjunta, fica, né? Quem assistiu o programa, quando o Serrão falou, e a galera que está organizando, que não tem capilaridade, mas que tem a iniciativa, não consegue furar a bolha. E daí é muito difícil, organizar esses negócios é muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, sem dúvida, em fevereiro. A gente precisa, né, senador? Eu tenho um ponto aqui, mas eu prefiro colocar no final. Antes, acho que a professora Paula queria falar em cima dessa questão da presidência do Senado. Para a tréplica. Eu sou aquela que gosta da polêmica, senador. Ótimo, o senhor ótimo. sabe. Isso é ótimo. Tá. Do comentário que o senhor falou, assim, primeiro ponto que eu concordo em gênero, número e grau com o senhor. Tem que ser votação aberta. Nós votamos nos senadores para nos representar. Eu acompanhei de perto essa eleição. Teve roubo de pasta, voto a mais, voto a menos. A gente fez campanha, né, Esté, pelo voto aberto. A gente queria tirar o Renan Calheiros. A gente não conhecia muito bem o Alcolumbre, então dá para dar uma perdoada. Olha, vamos tirar o Renan Calheiros porque é terrível. O Alcolumbre pode ser que seja bom. Agora a gente já sabe que não vai ser. Até aí, nós concordamos em gênero, número e grau. Só 2 pontos aqui que eu quero destacar. Eu vou botar o senhor um pouco numa posição difícil, mas esse é o meu papel aqui. Espero que o senhor compreenda. Claro, claro. Bom, a negociação com o PL, o senhor citou 2 nomes de senadores, que foi o Eduardo Gomes e o Romário.
dentro da direita existe um consenso de que, em especial, o nome do Romário não nos representa em hipótese alguma. Inclusive, a direita gostaria de ter outro nome concorrendo pelo PL, mas aí é uma discussão que a gente vai ter para 2026 e que é dentro do PL que o senhor não teria que discutir. Mas esses dois nomes que ganharam a presidência da comissão, que o senhor reclama que eles não favoreceram a direita, a gente também não esperava. Se houvesse uma comissão sob o comando do Rogério Marinho, eu tenho certeza que esse tipo de coisa que o senhor falou aqui não aconteceria. Ele não protelaria uma ida do Felipe Martins. O Rogério Marinho é um senador que eu acredito que traria o Felipe Martins e aí vocês conseguiriam. Então aí nós temos um entrave. Esses nomes do PL são uma direita fake, tá? Pelo menos na visão aqui, nós que estamos do outro lado. Concordo, a candidatura do senhor, eu acho que ela tem que ter mesmo, que passa por essa questão do voto aberto. Agora, o ponto crucial, as comissões. O senhor falou em vitórias, nós tivemos vitórias. Todas as vitórias que o senhor citou aí, e que eu concordo que foram vitórias, vibrei bastante, acompanhei, produzi conteúdo em cima disso, mas essas vitórias não foram pauta da comissão. Exemplo, a Carol Detone conseguiu vitórias porque ela era presidente e podia pautar os projetos de lei na CCJ. Se a gente não tem a presidência, a gente até consegue uma audiência pública ali, uma audiência pública aqui, mas a gente não consegue pautar efetivamente. Então, aí, tem algum outro argumento, assim, que o senhor possa apresentar, que, por exemplo, por que o PL deveria não apoiar, ou por que a direita não deveria apoiar o Alcolumbre, mesmo correndo esse risco de ficar fora? Porque é importante ter o comando das comissões, né? Paula, deixa eu te colocar uma coisa. Vamos lá. Primeiro, aquela eleição, a gente não pode esquecer, né, que derrotou ali o Golias da vez, que era o Renan, porque eu não sei se você lembra, o discurso de posse do Davi, logo depois, a gente estava cheio de esperança, derrotamos o Renan, e o Davi estava ali para fazer diferente. Você viu que ele falou que ele pode buscar isso, depois coloca aí no Fio Diário para o pessoal ver outro dia. Ele colocava assim, ele disse assim, com todas as letras: chega de segredismo na República. Então, ele está traindo o que ele foi beneficiado, a transparência que elegeu ele, e ele disse que ia acabar com o voto aberto, com o voto secreto, que é uma excrescência o voto secreto. Absurdo você se esconder diante de um voto secreto, enquanto a população quer saber em quem você votou e tem o direito, porque te elegeu. Ele não colocou em pauta para acabar, porque se ele colocasse como presidente, tinha. Então, o Davi, com todo respeito a quem pensa, não é a pessoa. A atitude dele não merece nenhuma confiança. Que tipo de acordo foi feito com ele? Merece confiança? Que tipo de acordo o PT fez com ele? Você já viu a CNN dizendo, aliás, o Metrópolis. O próprio Humberto Costa revelou que ele não vai pautar impeachment de ministro de Supremo. Ou seja, o Senado vai continuar gastando o seu dinheiro brasileiro, 7 bilhões de reais, sem necessidade, porque não está cumprindo o seu dever. Hoje o problema é caos institucional, o problema é a insegurança jurídica do Brasil, por causa da falta de atitude do Senado para barrar abusos de ministro do Supremo. São 60 pedidos de impeachment. Então, olha lá a situação que a gente está vivendo. Que tipo de acordo foi feito? Isso está debaixo dos panos. Isso não é revelado para a população. Quem é que vai ser? Que nome vai ser? Rogério Marinho é um excelente nome. É um grande líder, está lá no dia a dia, no front, a gente está junto. Eu sou vice-líder dele. Eu sou vice-líder da oposição no Senado. Agora, eu respeito, eu quero deixar claro que eu respeito. Faz parte do jogo. É a questão de partidos conversarem e tal. Agora, que tipo de acordo foi feito do Davi Alcolumbre com o governo Lula? O PT a gente já sabe alguns. Mas do governo Lula, que está apoiando... Você viu ontem que o Lula... Ontem, isso é tudo sinal para a gente. Ontem o Lula dizendo... orientando o voto no Hugo Mota e no Davi Alcolumbre. Isso é estranho. O Centrão a gente sabe, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, com a imensa audiência que vocês têm, é o seguinte: os fins não justificam os meios.
A voz da sociedade precisa ser representada, mas não é só para marcar posição, não, é para ganhar. A gente pode ganhar isso. Ah, mas aí, sem ter presidência de comissão, não consegue vitórias como a Carol Detone teve. E o Davi vai pautar lá no plenário? Se a gente conseguisse o Rogério Marinho, que eu acho que não é o nome, mas se vier às claras, que é o nome dele, eu acho que é um ótimo nome. Mas vamos lá, ele aprova na comissão. Vamos dizer que vão entregar a CCJ para ele, tá? Que não vão. A CCJ está para outro partido. Mas vamos lá, vão entregar a CCJ para o Rogério Marinho. Excelente nome. Tenho certeza que a CCJ ganharia. Mas o Davi Alcolumbre vai pautar o que a gente aprovar na CCJ? Vai não. Então não adianta muito, é um passozinho que você dá. Eu prefiro estar junto, mostrando para a sociedade as entranhas, incomodando com a audiência pública, denunciando sem ter rabo preso, com acordo, com ninguém, com acordão. Porque esse é o negócio do acordão. É PT, governo Lula, STF, ministro do STF. Você pode ter certeza do seguinte, se a água começar a bater e a gente continuar essa virada que nós estamos tendo, que o brasileiro não está aceitando, Davi. Porque o brasileiro, errar uma vez, é como você falou, errar uma vez é compreensível, mas errar duas não me parece inteligente. E o brasileiro está entendendo política graças a programas como o de vocês. Então, vamos imaginar uma campanha do voto aberto aí, pegar vamos dizer assim, nessa reta final e a gente surpreender ali. Não é possível? É possível. Já demonstrou que é possível. E você pode ter certeza que o Brasil vai ganhar, pelo menos com uma movimentação do brasileiro nessa reta final, porque falta 2 anos apenas para a gente sair, para uma grande massa de senadores saírem. Eu tenho um ponto que eu acho que é um ponto mais de convergência do que de divergência com relação a, por exemplo, algumas ações que acontecem. Esse debate é infernal e é sempre assim. Sempre que tem votação, Câmara e Senado, e a gente tem essas escolhas dramáticas para fazer, que é lixo ou churume de cadáver de bandido. Assim, é um negócio horroroso, horroroso. Você está escolhendo entre o cocô de cavalo e e daí vem, por exemplo, o nome do Girão, vem, como da outra vez, o nome do Rogério Marinho, que são pessoas que despontam. O que eu penso disso? Existe a necessidade da gente mandar mensagem o tempo todo. Onde que eu acho que, por exemplo, houve um pequeno erro estratégico da oposição, que envolve também Senado e Câmara. Estava muito forte o movimento votos dos senadores lá com relação ao impeachment. E a gente, de alguma forma, o site caiu, parou de funcionar. A pressão que deveria ser feita na pessoa física dos senadores, ela foi diluída, virou uma pressão em cima do PSD, que eu acho o PSD um negócio nojento, horroroso. Eu tenho paura do PSD. Né? É a coluna vertebral, como disse o Nicolas no vídeo, coluna vertebral da ditadura que a gente vive hoje. Então, eles dão sustentação. Mas por isso que eu sempre falo, não podemos parar de bater, de pressionar, de denunciar para manter viva a percepção das pessoas que, mesmo que você saia como um candidato que às vezes não leve, fica muito claro. Eu penso em um monte de coisa, né? Pô, dá para a gente fazer uma campanha. Quem vai votar com nojo no Alcolumbre? Quem vai votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Quem falou que vai votar no Alcolumbre vai pressionar o Alcolumbre? Então, dá para fazer 1 milhão de debates, não precisa ser uma coisa. E às vezes eu vejo essa percepção de algumas pessoas da audiência, 880. Ele está apoiando o Alcolumbre. Porra, ele é adesista, ele é vendido, acabou, morreu tudo, né? Fecha o Brasil acabou. E é sempre aquele clima meio fatalista, né? E depois a pessoa vê que o Brasil não acabou e que tem um cálculo político aí, que é uma porcaria, é horrível, mas é um cálculo que existe, está aí na área para jogar. Mas o discurso tem que continuar vivo, na nossa boca, no dia a dia. Você falando agora, Girão, isso tem um valor em si. Né? A gente precisa manter essa chama viva para tudo.
A janela de oportunidade abriu. É um discurso que o Trump fez. É uma postura do Marco Rubio. Tá, e agora? Agora tá com a gente. É como se eles tocassem a bola e a bola caísse no nosso pé. Só que daí... esfriou o site. Esfriou a pressão. A pressão não pode esfriar. A gente está numa ditadura. A pressão ela tem que ser contínua. Da mesma forma que a nossa dor é aguda e contínua e persistente, a nossa reação à dor tem que ser igual, né? Contínua, dura, firme, persistente. Então, eu acho que tudo que dá para contribuir não quer dizer que você está sabotando uma escolha do Bolsonaro se você pede voto aberto e se você pede posições claras com relação ao impeachment do Moraes. Pelo contrário, faz parte do jogo. E é um jogo bom, tem que ser jogado, tem que ser colocado. O debate tem que acontecer, a fricção tem que acontecer. Senão, a gente vai ser sempre refém de, já foi decidido, já está certo, não tem o que fazer. Não, sempre tem o que fazer. Isso. Não é 880. Ou eu não faço nada, ou eu faço aquilo que vai dar certo no final. Ninguém vive assim. Essa não é a vida real. Essa não é a vida real de ninguém. Todo mundo tenta, sem saber se vai conseguir ou não. Isso faz parte. Você pode fazer o cálculo. Não vou ter voto. Porque tem 15 senadores do PSD que estão junto, né, com o Alexandre de Moraes e companhia, mas a gente tem que evidenciar a calhordice desses 15, a calhordice de quem vai votar com o Alcolumbre sem defender o impeachment. E até a gente pode ponderar. Eu vou votar com o Alcolumbre por causa do PL, mas eu vou insistir que o Alcolumbre coloque em pauta o impeachment do Alexandre. Sabe? Não precisa ser. Eu te odeio agora porque você votou no Alcolumbre. Eu te odeio agora porque você saiu candidato e o pessoal do PL está falando. Todo mundo quer odiar todo mundo o tempo todo. E o Alexandre de Moraes, desculpa, senador, enfiando até o talo na República, na Constituição. É um negócio horroroso. Não só ele, né? Não só ele. Ali parece que tem até ministro inaugurando obra. Eles perderam completamente o pudor. Mas deixa eu falar só uma questão, se você me der mais um tempinho. Claro. É o seguinte, concordo com você. O debate precisa continuar. Por que jogar a toalha? Agora, respeitoso. Eu repito, eu compreendo e respeito a posição do PL. Respeito. Mas discordo. Isso faz parte do jogo. Nós estamos juntos ali, nós vamos continuar juntos. Mas eu acredito muito numa vitória nossa, sinceramente. Eu entrei na política e ganhei por um milagre. Eu sou um exemplo disso. Ganhei do presidente do Senado Federal na época, que era o Eunício Oliveira. Eu ganhei a cadeira do presidente do Senado Federal. Contra todo o dinheiro, poder, máquina, partido, tudo do outro lado. E nós conseguimos. Né? Por que a gente não pode conseguir na presidência do Senado? Só uma correção, que a Paula... o Romário, ele tem uma comissão muito pequena, que é uma comissão do esporte, né? Que não tem influência para a direita, não é algo que a gente esperava, não, nada. Então, só fazendo essa correção com relação ao Romário, que eu não posso ser injusto, né? Agora, quando a água começar a bater aqui, se esse movimento crescer, se as pessoas entenderem que a candidatura nossa é legítima, sim, do astronauta Marcos Pontes, a minha, tem senadores lá que estão resistindo a um filme de terror que a gente já viu, do Davi Alcolumbre, certo? Então, respeitando quem vai votar nele, sem fazer julgamento. Mas vamos lá, se a água começar a bater no voto aberto, Paula Esther, Marco, você que está nos assistindo, você pode ter certeza que vai começar a ligação lá, do outro lado da rua, dos Supremos, para pedir a senador para votar no candidato do sistema ou do regime. Como aconteceu na época que a gente estava ali, eu e o Rogério Marinho crescendo, começar a mídia, a grande mídia deu. Olha só, a grande mídia deu. Ministros do Supremo ligando para os senadores pedindo para votar no Pacheco. Olha que nível nós chegamos na República Federativa do Brasil de interferência política, porque é um tribunal político de um poder sobre o outro. Quando é que nós vamos parar isso?
Nós temos que crescer esse movimento, Marcos. Nós temos que crescer daqui para o dia 1º de fevereiro. É um dever do cidadão brasileiro participar dessa eleição do Senado. Querer saber o que é que os senadores pensam sobre isso, como é que vai votar. A gente pode ter surpresa. E eu espero voto aberto na eleição para o Senado Federal. Senador, queria agradecer demais esse papo franco, né? Aqui a gente não se segura, a gente solta e fala como se a gente estivesse batendo um papo direto aqui numa sala, num restaurante com o senhor. E eu acho que esse é o objetivo, né? É mostrar que a gente não existe uma agenda, existe uma resistência que a gente está montando ou precisa montar contra abuso. Eu tenho falado bastante isso. A nossa cruzada é contra o abuso de poder. A sua forma, ela ganhou toda a potência que tem hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, mas ela irradia para todo o sistema. E a gente tem que fazer uma cruzada contra o abuso de poder, porque o Estado brasileiro é gigantesco. E se isso virar modinha, perseguir opositor, sair caçando gente, o negócio vai ganhar uma proporção inimaginável nos próximos meses e anos. Então, parabéns pelo trabalho, senador Eduardo Girão, e sempre estamos de portas abertas aqui no Show da Manhã, no Fio Diário. Obrigado, viu? E uma ótima marcha pela vida para o senhor. Obrigado, Deus abençoe vocês, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelas perguntas, e vamos que vamos pelo Brasil, sempre para que a justiça volte a ser para todos. Grande abraço.